Bom dia, boa noite, galera. Eu já estava dormindo e me acordei sob salto, nem sei que horas tem agora. É, Senti de Deus que eu devo de gravar o livro de Romanos. Mas antes eu vou cantar um hino. é, e aí você me acompanha no YouTube. Quem quiser acompanhar, vai no YouTube, que lá vai estar a mensagem inteira. Eu vou pregar mais ou menos 15, 20 minutos, máximo, toda noite, até terminar o último livro. Depois eu vou falar alguma coisa sobre Romanos. E depois eu começar do versículo primeiro, que é de fundamental importância para os nossos dias de hoje. É o retrato. Ao que a humanidade estava passando naquela época, hoje está pior ainda. Tentado não serás, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina teu mar. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a calma, da vitória minha alma, e também doce calma, pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar antes a quem deve o corpo exaltar. Não manches tua alma de vícios atroz. Ouve com teus lábios e ouça sua voz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Ser manso e benigno, qual morto até, a rocha eterna, firma tua fé. Verás é teu dito, de Deus é teu ser. Te espera a coroa, e tu podes vencer. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue na cruz. Sabendo, meus irmãos, que o livro aos Romanos ele é uma das primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreve, por isso na cronologia bíblica ele está logo depois do livro de Atos dos Apóstolos, os 4 evangelhos, Atos, porque se vocês estão lembrados ali no capítulo 9 de Atos, Paulo se converte e vai, e aí ele é perseguido, né, pelos romanos também,
E ele vai para o deserto da Arábia. Fica lá 12, 14 anos lá. E aí ele volta e conta para os irmãos de Jerusalém a experiência que ele teve com Deus, porque daí os romanos deram uma esfriada. E aí ele aceita. Aí no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, ele tem a primeira reunião, o primeiro sínodo, esqueci a palavra correta, primeira reunião entre os apóstolos, e eles orando, diz o Espírito Santo para o grupo: apartai-vos para mim, Paulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho chamado. No capítulo 9, Deus fala com Paulo que ele ia ser luz para os gentios. E competia ele sofrer muito por amor ao próprio Jesus, a quem ele estava perseguindo. Então, nós sabemos também que no ano 70 da era cristã, a Jerusalém foi atacada pelo general Tito e levaram muitos cristãos, mais 3,5 milhões de cristãos, de judeus, os cristãos se escaparam todos. Eu outra hora explico isso aí. Para Roma. E tanto que construíram a porta de Instar no tempo do Herodes, que era, esqueci o nome agora, daqui a pouco vem, que não era o nome dele, botaram ele como divino, né? Dizendo que ele era o segundo Deus na Terra. Por causa disso, ele aceitou o cristianismo. Daqui a pouco vem o nome do abençoado. E isso já era aí para o ano 350, mais ou menos. Mas os primeiros que foram escritos foram os 4 evangelhos. E depois, no ano 90, mais ou menos, porque João morreu nos anos 90, foi o último dos 4 a morrer lá em Éfeso. Hoje ainda existe a sepultura de João ali, apóstolo João. E aí ele deixou escrito o livro o Evangelho de São João, primeira, segunda, terceira carta de João, e depois o Apocalipse. E depois foi escrito o livro de Atos, e depois que começou a aparecer a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Deixa eu explicar. Para você entender Romanos, na teologia de Paulo, no capítulo 1 aqui, eu vou ler algum versículo, ele coloca o homem na sua mais profunda miséria espiritual. Ele está escrevendo para os romanos, os primeiros cristãos romanos, e também os judeus que se converteram, que aceitaram a Jesus e não foram mortos, mas foram presos em Roma. Depois, mais tarde, lá no capítulo 27, o apóstolo Paulo, ele vai para Roma também, fica lá por 2 anos e meio, pregando o evangelho. Daí forma uma igreja lá em Roma. Daí ele vai para Tessalônica, vai para todos os outros lugares, pregando o evangelho e deixando a igreja, porque muitas igrejas eram formadas através do evangelho de João. Deixa eu explicar Romanos. Romanos, ele mostra no capítulo 1 a fragilidade, a situação pecaminosa de todos os homens. Olha só, ele diz aqui no capítulo 1: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em mentira. Olha como está a situação de hoje. Nós não estamos vivendo num país extremamente desse tipo, não o povo, mas os majoritários, entende? Porquanto que Deus se pode conhecer neles, se manifestou, porque Deus lhe manifestou, porque todas as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder quanto na sua divindade,
se estendeu e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles ficam inexcusáveis. Quer dizer, não pode negar a presença de Deus, porque tudo trabalha pela misericórdia de Deus. Deus fez os planetas e fez o planeta Terra exclusivamente para criar o homem que é sua imagem e semelhança. Agora vem um lazareno desse fazer o que quer fazer com nós brasileiros e negando a existência de Deus, é complicado. Então, aí nós vamos aqui, eu vou pular aqui para o... Não vou ler versículo. Vou ler. Vou escutar. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios e tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagens e de homens corruptíveis, e de aves, e de quadrúpedes e de répteis. Hoje está aí os majoritários, eu de capa preta, querendo se fazer Deus, prendendo e acabando com a raça, judiando com o nosso Brasil. Porque isso também, por isso, presta atenção nesse versículo aqui, ó. Por isso também, Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundície para desonrarem os seus corpos entre si. Aí tem uma classe de pessoa. Não precisa falar nada. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Quer dizer, tem duas classes ali que, se vocês não... hoje eu falo abertamente, porque já estão derrotados, né? Mas eu fui caçado pelo menos umas 8 vezes fechado o YouTube, porque eu falei algumas verdades aqui, apontando uma racinha que tem por aí. Deixa quieto. Aqui Deus, porque, no capítulo 24, porque Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. Deus virou as costas para eles. A concupiscência do coração. Existe a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência da vida e a concupiscência do coração. Entende? Aí vem a questão da consciência. A consciência limpa, por ser a consciência limpa e pura, a consciência imaculada, mas tem a consciência cauterizada e a consciência morta. Cauterizada é quando bate, resiste à palavra de Deus, e por fim a consciência se torna, quando a consciência está morta, se torna pior que um animal. Por isso Deus os abandonou. Em cima diz Deus entregou. Aqui Deus, por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário, à natureza. E semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades um para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha dos seus erros. Claro, vem a doença ruim. Como eles também não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou novamente. Primeiro Deus os entregou, Deus os abandonou e Deus os entregou. Virou as costas para eles. Há um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Sendo murmuradores, aqui vem uma série de coisas, né? Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia.
os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os tais coisas assim praticam, e não somente os que fazem, mas também os que consentem aos que fazem. Deu para entender? Esse primeiro capítulo, ele é idêntico ao primeiro capítulo de Isaías. O capítulo de Isaías, do versículo 1 até o versículo 17, Deus mostra para Isaías como estava o povo de Israel naquela época, em 730 anos antes de Cristo. Ali diz assim que desde do fio de cabelo, desde do fio da cabeça até a planta dos pés, era uma ferida mortal, uma apostema não tratada e não amolecida. Assim era a vida, assim era aquele pior que leproso, simbolizando o pecado. Então, quando Paulo escreve o Romanos, aqui no capítulo 1, vou ficar só nesse capítulo, ele demonstra o homem na sua miserabilidade. Deus abandonou, Deus. Aí, ele mostra ali para frente, principalmente no capítulo 8, no capítulo 5, capítulo 5 diz, portanto, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Quer dizer, quando ele chega aos pés da cruz, ele vê um Cristo crucificado. Romanos mostra isso. E o pecador se joga aos pés da cruz. E aí ele recebe o perdão. Ele recebendo o perdão, seu nome é escrito no livro da vida. A partir de então, os seus pecados feitos antes, Deus não leva em conta, porque fez no tempo da ignorância. E agora ele é uma nova criatura. Isso eu vou falar no capítulo 8, que ali fala dos três gemidos. O gemido da natureza, o gemido do homem e o gemido do Espírito Santo. Então, irmãos, quando ele está aos pés da cruz, ele recebe o perdão de Deus. Ele vê um Cristo crucificado. Presta atenção. Ele é tocado pelo Espírito Santo, ele se reconhece um pecador, um irreconciliável, um abandonado, um entregado nas mãos do inimigo. Ele é escravo do diabo, mas agora, de repente, ele aceita Jesus. Jesus aceita ele, purifica, dá uma mente renovada, regenerado pela palavra, pelo Espírito Santo, e ele é uma nova criatura. E agora, aos pés da cruz, ele levanta a cabeça e olha, ele não vê mais um Cristo crucificado, ele vê um Cristo ressuscitado. Para isso, depois nós temos que estudar o livro de Hebreus, que é a coisa mais esplêndida do mundo, mas tem primeiro que passar pelo livro de Romanos. Aí ele vai ver um Cristo glorificado, melhor que Adão, melhor que do que Noé, maior que Melquisedeque, o sacerdócio, e vamos chegar lá. Então hoje eu vou ficar por aqui, tendo cuidado, meus irmãos, para que o nosso nome não se apague do livro da vida. Nós é que fizemos, não que Deus. Se nós virar as costas para o Evangelho, e de atrás de doutrina de homens, está ali escrito, irreconciliáveis, vãs filosofias, seitas. Eu tenho perdido tantos amigos que dizem comigo, quando eu digo para ele que a tua religião aceita, quando eu falo que o catolicismo é espiritismo puro, todo mundo fica bravo comigo. Daí eles me bloqueiam, não quero nem saber, entreguei a verdade, se quer, se não quer, um dia vocês vão se acertar diante de Deus e ver que vocês foram alertados e viraram as costas. Como diz ali, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptíveis. Então fica lá com o Papa, fica com Maomé, fica com o teu sábado, fica com o testemunho de Jeová, fica com Deus é amor, fica com o teu Silas Malafaia,
fica com teu Bispo Macedo, e fica com o homem do chapéu grande, com R.R. Soares, e deixa Jesus de lado. Aí você vai ver o que vai ser gostoso. Que Deus abençoe em nome de Jesus.